vamos começar a falar sobre os moluscos e anelídeos. Os moluscos são animais de corpo mole. Normalmente eles habitam em locais aquáticos ou em locais terrestres, desde que sejam ambientes úmidos. A principal característica é que eles vão ter uma concha protetora, certo? Já que eles são animais invertebrados. Essa concha ela pode ser interna ou externa. Outra característica dos moluscos é que eles vão ter cabeça, massa visceral, como vocês estão vendo aqui na imagem, que é onde vão ficar os órgãos dele, e o pé, né? O pé musculoso para andar, se locomover. O sistema digestório é completo, ou seja, eles têm boca e ânus. Eles já vão ter um sistema respiratório, onde eles podem respirar por brânquias ou por pulmão. Brânquias os aquáticos vão respirar e pulmão os terrestres. Eles vão ter o sistema circulatório aberto, ou seja, eles não têm um coração, mas eles têm um sangue que vai percorrer no seu corpo, certo? Eles vão ter um sistema nervoso ganglionar, que é formado por gânglios nervosos, né, que vão processar as informações do meio aí, que funciona como se fosse um cérebro para eles, certo? O sistema reprodutor, a reprodução, ela vai ser sexuada, ou seja, preciso de um macho e de uma fêmea para que ela ocorra. Mas em alguns casos eu tenho organismos hermafroditas, ou seja, macho e fêmea no mesmo indivíduo, certo? Mas a maioria são sexos separados. A fecundação ela pode ser interna, ou seja, ter copulação do macho com a fêmea, ou externa, né? Eles liberarem os gametas na água e assim eles se encontrarem. Bom, os moluscos, eles são classificados, né, em 3 grupos, ou 3 classes, que são os bivalves, que é no caso das ostras, que vão ter aquelas 2 válvulas, eles são exclusivamente aquáticos, se alimentam por filtração. Então, a água vai entrar por meio dos sifões, e aí ele vai reter micro-organismos, microcrustáceos, e vão se alimentar deles. Os bivalves, eles são conhecidos por causar intoxicação alimentar, certo? Nós temos também os cefalópodes, que é o caso dos polvos, né, lulas, que eles vão ter tentáculos que vão ajudar tanto na locomoção como na captura do alimento. Eles também são exclusivamente aquáticos e eles têm uma estrutura chamada de cromatóforos, que são aquelas glândulas de tinta, que quando ele se sente ameaçado, ele libera para que ele consiga fugir do seu predador. E nós temos os gastrópodes, que podem ser aquáticos ou terrestres, né? Que são aqueles que têm o pé musculoso para se locomover, como o caso do caracol, do caramujo, e que vão apresentar uma concha externa, né? Uma concha onde ele pode entrar dentro dela para se proteger dos seus predadores. Agora vamos falar do último grupo da aula de hoje, que são os anelídeos. Os anelídeos são animais de corpos cilíndricos e segmentados, então eles vão ter metameria. Então, cada segmento do corpo vai desempenhar uma função. Os anelídeos, eles podem ser terrestres ou aquáticos. Eles já vão ter um sistema circulatório fechado, então eles têm a presença de um coração lateral, certo? Que é como se fosse um coração um pouco primitivo. Nesse meu sistema circulatório vai circular um líquido rico em hemoglobina, né, que vai transportar o oxigênio. Ele vai ter um sistema digestório completo, ou seja, boca e ânus, e um sistema respiratório, onde a respiração pode ser cutânea, por meio da pele, por isso que as minhocas precisam ficar em ambiente úmido para manter aquelas peles sempre úmidas, ou branquial nos casos dos anelídeos que vivem na água. O sistema nervoso também é ganglionar, eles não vão ter um cérebro igual o nosso, né? Sim, somente os gânglios. E a reprodução, ela pode ser assexuada por brotamento ou fragmentação. Então, vai gerar um broto ali e o broto vai gerar um novo anelídeo. Ou o corpo vai se partir ao meio e cada pedaço gerar um novo indivíduo. Ou sexuada, que acontece bastante com as minhocas. Então, as minhocas, elas são seres hermafroditas. Ou seja, tem homem e mulher no mesmo corpo. E aí eles vão fazer uma coisa chamada de fecundação cruzada. Então, eles vão transmitir tanto os gametas masculinos como os gametas femininos e os dois vão sair grávidos dessa reprodução, tá? Então, quando 2 minhocas se encontram, as duas vão gerar descendentes. Então, aqui eu tenho, né,
uma minhoca, a estrutura da minhoca, que é o básico do anelídeo. Eu vou ter uma boca, aí seguida pela faringe, o esôfago, o papo e a moela, que é onde os alimentos vão ser triturados e armazenados até chegar no meu intestino e, por fim, ser liberado pelo ânus. Bom, os meus anelídeos, eles são divididos em 3 classes. Eles vão ser baseados quanto ao número de cerdas, que é como se fosse pelos no seu corpo. Então, eles podem ser oligoquetas, quando eles têm muitas cerdas, né? Oligoquetas quando eles têm poucas cerdas, no caso da minhoca. Eles podem ser poliquetas quando ele tem muitas cerdas, aqui, no caso desse outro organismo que vocês estão vendo. Ou eles podem ser irudíneos ou aquetas, quando eles não têm cerdas, que é o caso das sanguessugas, né? Vocês estão vendo aqui na imagem. Então, os anelídeos são classificados quanto ao número de cerdas em seu falando sobre os artrópodes. Os artrópodes ainda fazem parte do grupo dos invertebrados, assim como os equinodermos, porque eles não apresentam a coluna vertebral. Um avanço dos artrópodes é que eles já vão ter pernas articuladas. Os artrópodes podem ser organismos que vivem tanto na água quanto na terra. Com relação ao corpo, o corpo dos artrópodes é um corpo segmentado, ou seja, cada parte do seu corpo vai desempenhar uma função específica, certo? E aí ele pode ser dividido em cabeça, tórax e abdômen. Em alguns representantes desse grupo, a cabeça e o tórax vão estar fundidos e assim são denominados de cefalotórax. Eles vão ter exoesqueleto resistente, formado por quitina, então é um exoesqueleto quitinoso. Como eles não têm coluna vertebral, eles têm um esqueleto que vai auxiliar na sustentação do corpo, certo? E o deles é exoesqueleto, é uma parte externa ao corpo que vai fazer a proteção das partes moles. Os artrópodes, eles também são conhecidos por fazer mudas ou equidíase, certo? Então, o que é essa muda ou equidíase? É um processo de metamorfose que eles vão fazendo para aumentar de tamanho, né? Eles vão trocando sua pele para poder aumentar de tamanho e também na parte da reprodução, certo? Que a gente vai ver um pouco mais adiante. Os artrópodes, eles vão ter sistema digestório completo, então eles têm boca e ânus, certo? E o sistema respiratório, ele pode ser de várias maneiras. Pode ser branquial, para o caso dos animais que vivem na água, traqueal ou filotraqueal, para os animais terrestres, certo? Então, eles vão respirar por meio de traqueias. E o sistema circulatório deles é do tipo aberto. Então, o sangue ele vai percorrer durante todo o corpo e aí ele vai passar por um espaço lacunal, ou seja, um espaço onde vai ocorrer essa passagem do sangue. E o sistema nervoso é do tipo ganglionar. Então, ele funciona através de glândulos nervosos, ainda não é um cérebro propriamente dito. Com relação à reprodução, os artrópodes, eles se reproduzem apenas de forma sexuada. Então, tem um macho e uma fêmea. Todos os organismos, eles são dioicos, ou seja, espécie macho e espécie fêmea, certo? E a fecundação é interna. Então, o macho ele vai lançar os gametas dentro do corpo da fêmea. Então, vai ter a presença da copulação. Com relação ao desenvolvimento, eles podem ser de 3 tipos. Ou seja, ser ametábolos, quando o desenvolvimento é direto. Então, do ovo já sai um juvenil semelhante e idêntico ao seu pai. Então, ele só vai ganhar tamanho. Ele pode ser hemimetábolo, quando o desenvolvimento é indireto, a metamorfose é incompleta, então ele nasceu com alguma coisa faltando, né, diferente do seu pai. No caso do gafanhoto, o que ele vai ganhar são as asas, então o filhote nasce sem as asas e as asas vão sendo geradas ao longo da vida. E holometábulos, quando o desenvolvimento é indireto e a metamorfose é completa. Então, ele vai nascer totalmente diferente do seu pai. No caso das borboletas, né? Que vai nascer de um ovo uma larva, essa larva vai se alimentar, vai passar por um estado de pupa ou casulo para virar a borboleta. As moscas também fazem a mesma coisa, certo? Então, a metamorfose completa. Os artrópodes eles são divididos em 3 subfilos, que são crustácea,
Quelicerata e Unirâmia. E nós vamos ver cada uma agora. Bom, primeiro são os crustáceos, né, que são organismos exclusivamente aquáticos, né? Eles podem viver livres no mar ou fixos no substrato, né, no assoalho marinho. O corpo dele é dividido em cefalotórax e abdômen. Como eu falei para vocês, a cabeça e o tórax são fundidos, é como se eles não tivessem a região do pescoço. Eles também vão ter um exoesqueleto quitinoso. Além disso, eles apresentam um par de antenas e 5 pares de patas no corpo, certo? Então, na imagem aqui ao lado, você pode ver uma lagosta e poder identificar aí a questão das antenas e dos pares de patas que ela vai ter. Os queliceratos, né, são os artrópodes terrestres, né, que vão ter também cefalotórax e abdômen. Também vão apresentar um exoesqueleto quitinoso, que é essa placa aqui mais rígida, como nós podemos ver no caso do escorpião, no caso da aranha, certo? Outras características é que algumas espécies podem ter quelíceras, que são estruturas que vão ajudar na captura dos alimentos, certo? Principalmente no caso das aranhas. E algumas vão ter também os pedipalpos, que vão ser estruturas semelhantes às quelíceras, que vão auxiliar a sentir o sabor dos alimentos. No caso das aranhas, elas também podem ter as fiandeiras, que vão ser estruturas que vão tecer a seda para fazer a sua teia, certo? Não são todas as aranhas que tecem teias, né? No caso das caranguejeiras, elas não vão tecer teias. E algumas espécies também vão ter o ferrão, no caso do escorpião, certo? Que é para inocular o veneno. Além dessas estruturas, os queliceratas podem ter um par de antenas, certo? E 5 pares de patas no seu corpo. Vamos agora para o último subfilo, que é o Nirâmia, que ele vai comportar os insetos, quilópodes e diplópodes, certo? Vamos falar primeiro dos insetos. Os insetos são organismos terrestres, né, que vão ter cabeça, tórax e abdômen, então aqui já vai ser bem separadinho. Na região da cabeça ele vai ter um par de antenas. Na região do abdômen ele pode ter um par de asas, né? Não ter asas ou ter 2 pares de asas, certo? Eles podem ser ápteros, quando eles não têm asas. Dípteros, quando tem 2 pares de asas, certo? Então, isso vai variar bastante. E eles também vão ter 3 pares de pernas no seu corpo, para ajudar na locomoção. Já os quilópodes, eles também são organismos terrestres, a maioria das vezes são organismos carnívoros, certo? Vão ter o corpo dividido em cabeça e tronco. Vão ter um par de antenas para ajudar na sua localização e um par de pernas por segmento. Então, na imagem aqui você pode ver que ele tem várias pernas. Então, cada anelzinho desse corpo dele é um segmento, cada anel tem um par de pernas. Uma característica dos quilópodes é que ele tem forcúsculas de veneno. Então, eles são venenosos, que é o caso dos piolhos de cobra. Então, alguns, né, são venenosos para a espécie humana e pode matar em até 24 horas. E o último, do Nirâmia, são os diplópodes, também conhecidas como centopeias. São organismos terrestres, têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Em algumas espécies vai ter um par de antenas, né? E diferentemente dos quilópodes, eles vão ter 2 pares de pernas por segmento. Bom, agora vamos falar sobre os equinodermos. Os equinodermos são organismos que têm o corpo coberto por espinhos, então o nome equinodermo vem justamente de espinhos na pele. São animais que podem ser fixos ou de vida livre. Normalmente eles são 100% aquáticos, podendo viver em mares e oceanos. Diferentemente dos artrópodes, eles vão ter um endoesqueleto, então o esqueleto dele é interno, certo? E ele é formado por calcário. Os equinodermos, eles vão apresentar simetria radial na vida adulta e bilateral na forma larval, certo? Outra característica dos equinodermos é que eles vão ter pedicelárias em seu corpo. Essas pedicelárias, elas vão ser responsáveis por fazer a limpeza da sua superfície corporal. Outra característica exclusiva desse grupo
é o sistema ambulacrário, que é chamado de também sistema hidrovascular, que vão ser um conjunto de canais que vão auxiliar na locomoção do indivíduo, na respiração, na alimentação. Então, tudo isso vai ser feito por meio dessa rede de canais. Algumas espécies, principalmente os ouriços, vão ter uma estrutura denominada de lanterna de Aristóteles, que são 7 dentes que eles usam para raspar o substrato para tirar seus alimentos. Com relação à reprodução, os equinodermos, eles são seres que fazem reprodução sexuada, ou seja, precisam de um macho e de uma fêmea. Os seus organismos são dioicos, então tem machos e tem fêmeas, e a fecundação é externa, ou seja, eles vão liberar os gametas na água, os gametas vão se encontrar, né, formar um embrião, que esse embrião vai virar uma larva e posteriormente um novo equinodermo. Isso se dá o desenvolvimento indireto, então ele passa por um estágio larval para depois chegar no estágio de adulto. Com relação às classes, nós temos 5 classes de equinodermos. A classe asteroide, que são das estrelas do mar, o fiuroide, que são das serpentes do mar, equinoide, que são as do ouriço do mar, holuturoide, que são dos pepinos do mar, e crinoide, que são dos lírios do mar, que são as únicas espécies de equinodermos fixos.